E aí, galera, vamos começar aqui mais um programa Investindo na Bolsa. Mais uma vez eu estou aqui com a presença luxuosa aqui do Matheus Nunes, assessor credenciado na XP. E a gente vai falar hoje de fundo de previdência, né? Para quem não... Existe hoje algumas modalidades aí, para quem não está entendendo esse fundo de previdência, porque hoje existe, diferente do que existia no passado, uma modalidade de você investir em fundos de previdência. É um negócio que é interessante, ou seja, onde você não tem aquela coisa travada e, no meu ponto de vista, com um monte de risco que a gente tinha no passado. Então a gente vai falar sobre isso, mas antes a gente tem que fazer aqui, botar a cara a tapa aqui, né? Eu falei que essa semana a gente já está a 107 mil pontos, né, Matheus? Nós não chegamos, mas, né, vamos chegar. Eu acho que está fazendo uma onda 3, inclusive eu estou me posicionando de novo, porque eu acredito. Mas explica melhor isso aí, Rodrigo. No vídeo passado você tinha falado aí, né, que a bolsa chegaria a 107 mil pontos. Sim. Pro vídeo da próxima semana, que é hoje, e não chegou. Caso, acabou que não porque chegou. Na verdade ela deu uma esticada para poder subir. Eu achei que ela já ia direto, ela está fazendo uma onda 3, e para quem assistiu o vídeo, viu que eu tinha saído, eu estou aproveitando essa onda 3, embora eu tenha errado. Que é onda 3, Rodrigo? A onda 3 é porque ela, em vez de ir lá em cima, ela subiu, voltou um pouquinho, aonde eu vou recomprar para poder. Eu estou acreditando nos 107 mil. Se eu fosse você, acreditava também. Não vai ser esse erro meu de uma semana que você vai deixar de colocar, porque ela vai chegar no 107. Eu vou redobrar a aposta aqui para a semana que vem. Vou até deixar um parênteses: se não chegar na semana que vem, vai chegar com 2 semanas, com certeza. Eu vou redobrar a aposta aqui, viu, Matheus? Se não chegar semana que vem, algum dia chega. Não, ele pode até chegar, mas eu tô remarcando as minhas compras. Hoje nós estamos gravando o programa até um pouquinho mais cedo, porque vou entrar muito forte mesmo. Não vou citar valores aqui, mas quando eu falo entrar forte, Matheus sabe que é entrar forte mesmo. Eu vou entrar muito forte, apostando nisso aí, com muito dinheiro. Então, assim, pode ter certeza que a minha opinião de foro íntimo é realmente que vai chegar lá, Matheus. Mas vamos voltar aqui para o assunto aqui. Isso eu estou falando, essa história contando aqui para vocês que semana passada eu apostei, porque a maioria das pessoas que você vê na internet aí, elas ficam falando as duas coisas. Já reparou isso, Matheus? Fala assim: na bolsa vai a 7 mil pontos, que por causa disso, mas ela também pode voltar a 102, 103. Então, no fundo, ele nunca te diz nada, ele não aposta em nada, ele não faz nada. Então você não sabe exatamente se ele acha que ela vai subir ou que ela vai descer. Ele não aposta de verdade, ele não acredita no fundamento que ele tem. Eu aqui sempre vou falar, sempre vou contar nos outros vídeos, quando eu perco dinheiro, quando eu ganho, quando acontece. Eu acho que é importante, porque tem uma aura aí que a bolsa é só maravilha, né, Matheus? Que é só alegria, e não é. Então é importante a gente falar disso e entender isso com clareza, para que a gente possa aproveitar as oportunidades. Mas vamos voltar. Um dos motivos, né, para a bolsa não ter chegado aí nos seus 107 mil pontos, Rodrigo, foi justamente que não conseguiu passar aí a reforma da Previdência em segundo turno, antes do recesso, né? Uhum. E até aproveitando então que a gente já falou de Previdência aqui, que não passou, vamos voltar para o assunto principal, passar, mas vai ser depois aí do recesso. A ideia do vídeo, então, é a gente falar aí de previdência privada, né, que eu acho que está até em alta agora com toda essa questão da discussão aí da reforma da Previdência. Então, assim, o investimento em previdência privada, igual eu tinha te falado agora, Rodrigo, ele tem uma série de vantagens comparando com os outros investimentos, comparando com os fundos de investimentos normais, assim, que não são os fundos de previdência, né? Por exemplo, a tributação aí, ela pode chegar a valores menores, ela pode chegar a ter valores de 10%, no melhor dos casos. Nos fundos de investimentos normais aí você pagaria 15% de tributação, e dentre outros benefícios. A vantagem que a gente vai falar, por exemplo, eu pessoalmente nunca gostei, por exemplo, nunca tive, Matheus. Matheus me falou hoje, eu fiquei surpreso. Eu não tenho nenhum fundo de previdência, e eu nunca gostei de fundo de previdência, porque na minha cabeça a ideia não fechava. De fundo não, né? De previdência privada, que eu nunca gostei, nunca tinha gostado, porque para mim a conta não fechava. É como se eu pegasse o meu dinheiro, entregasse para um banco, para uma seguradora, para daqui 30 anos ela pagar a minha aposentadoria. Eu não acreditava nesse modelo de negócio. Eu achava que acho que a minha opinião é que daqui 30 anos eu não sei se o banco vai estar aberto. Então, nesse modelo aí de previdência para mim não dá. Que você tinha, Rodrigo, a previdência aí sendo remunerada, por exemplo, a IGPM mais 6 ou IPCA mais 6, e o dinheiro ficava aí de fato com a seguradora. Aí depois de um tempo você poderia optar, por exemplo, por uma renda vitalícia. Então você vai, paga aí R$1.000
por mês ao longo de 30 anos, para você lá na receber, frente você opta aí por receber até sua morte R$ 1.300 aí por mês. Era isso aí, basicamente isso a ideia. Isso era, no meu ponto de vista, eu nunca coloquei um tostão nisso. Para mim isso nunca fez sentido, porque a gente não sabia. Agora, o Matheus me passou, eu te confesso que eu nem sabia que existe já um fundo de previdência, ou seja, tem alguns anos já que não, mas você vê como é que anos mais ou menos que você vê como é que evoluiu. Essa possibilidade. Basicamente, a gente vai explicar mais detalhadamente, é como se fosse realmente, se você investir uma aplicação de um fundo, né, vamos chamar de multimercado, posso falar próximo? Pode. É como se fosse um fundo de multimercado que vai só que ele vai ter algumas isenções por ser um fundo de previdência. Então, na verdade, para quem... eu acho que é até importante essa notícia, Matheus, porque a gente falou semana passada da Selic baixando. Então, o que acontece? As pessoas que querem fazer uma previdência privada, que querem pensar no futuro, que é a grande sacada, tá? Tem que pensar no futuro mesmo. A gente imaginar, igual nós estamos vivendo agora a reforma da Previdência, não tenha dúvida que nós vamos ter outras reformas da Previdência mais para frente. Então é importante você pensar no seu futuro mesmo e guardar o seu dinheirinho, não fica dependendo do Estado, porque não vai dar. Delegar essa responsabilidade. Sim, eles podem até voltar com essa legislação ou não passar uma hipótese absurda de não passar essa reforma da Previdência. Se não passar, o que vai acontecer? A gente que está, eu que estou no grupo etário agora com 16 para 17 anos, né, Matheus? Estou brincando, eu que estou na faixa de 40 a 50 anos, o que ocorre é que daqui 20 anos eu vou precisar, né, de pensar, vou precisar de um dinheiro para viver. Eu garanto para vocês aqui, outra coisa que eu vou garantir é que não tem condição. Esse modelo de previdência, ou seja, das pessoas, isso era na época que eu tinha um crescimento demográfico muito grande, que nascia muito mais gente. Então a Previdência vai ter essa reforma agora e possivelmente nos próximos 10 ou 15 anos vai haver outra reforma que vai só achatar o que as pessoas vão receber, porque é um problema realmente fiscal que não vai ser resolvido. Então, voltando para o tema, existe uma modalidade agora de fundo de investimento, que é uma coisa de fundo de previdência, que é um modelo de previdência mais moderno, mais contemporâneo, que eu acho que é o que o Matheus vai apresentar para a gente, que é muito importante. Vamos lá, Matheus. Então, você até falou de fundos multimercados, tem previdência multimercado, tem previdência que é fundo de renda fixa, tem previdência agora, até mudou em 2017, aí as previdências podem ter até 70% aí em ações. E o que o Rodrigo está falando é que justamente você não precisa aí optar, por exemplo, por uma renda vitalícia quando você contrata uma previdência e delegar isso aí para a seguradora, para ela ir te pagando todo mês aí um dinheiro na sua conta. O que você pode fazer é contribuir em uma previdência privada, investindo em um fundo de investimento de previdência privada ao longo da sua vida, e depois, quando você sentir necessidade aí de sacar os recursos, você não opta por esse benefício aí de renda vitalícia, por exemplo, da seguradora, e vai sacando o dinheiro que estava naquele fundo de investimento, entendeu? Então você vai utilizar a previdência como se ela fosse aí um fundo de investimentos normal. E quando você chegar aí no final da vida, num momento que você deseja aposentar, você vai sacando aí todo mês uma quantidade daquele fundo. Se você quiser manter o seu patrimônio, você pode, por exemplo, sacar somente a rentabilidade real que aquele fundo render. Então, assim, você saca somente o que o fundo de investimento render acima da inflação. Dessa forma, você mantém o seu patrimônio e só saca os rendimentos dele, e a diferença disso, que eu acho que é importante, por exemplo, esses outros, eles prometiam umas coisas, né? Você vai pagar tanto e receber tanto até você morrer, aquela coisa toda, e depois acabou, né? Naquela época tinha, inclusive, isso, né? Era uma previdência mesmo, morreu, acabou. Esse agora é uma coisa... Hoje, Rodrigo, ainda dá para você, por exemplo, contribuir em um fundo de investimento de previdência, e você pode até optar por algum benefício desse tipo, ou uma renda vitalícia, ou uma renda temporária. Isso você acorda aí com a seguradora, mas a grande desvantagem de você optar por esse tipo de coisa, além do risco aí da seguradora, que hoje tem seguradoras muito boas, muito grandes aí, que esse risco é muito baixo, mínimo. Não, mas eu vou afirmar aqui, eu vou discordar dele. Isso é roubada. Não põe o seu dinheiro nesse negócio da seguradora. Mas eu acho que o principal problema de você optar, por exemplo, por uma renda vitalícia é que você contribuiu ao longo da vida inteira em um fundo de previdência, acumulou um patrimônio e depois vai perder. Depois você troca todo esse patrimônio
por uma renda. Então, assim, se você opta por uma renda vitalícia, por exemplo, e 2 anos depois você morre, você recebeu durante 2 anos um pequeno dinheiro benefício que você e pagou você a vida perdeu inteira. o patrimônio. O legal de você deixar o seu patrimônio lá e somente sacar, por exemplo, a rentabilidade real dele, é que você continua aí com o seu patrimônio e saca somente os juros real. Inclusive, e depois repassa para os seus herdeiros, o dinheiro que você sobrar. pode passar aí né? o patrimônio aí para os não herdeiros. tem. Volto a falar, por exemplo, é claro que a gente está. Eu tô metendo pau nesse modelo antigo que tinha, porque era um absurdo. E ele era ruim mesmo, tanto é que está surgindo essas novas possibilidades, que, diga-se de passagem, eu nem sabia. Eu nunca tinha pensado exatamente, porque eu não sabia que tinha essa modalidade. Então, o que a gente está falando é o seguinte: é mais uma maneira de você, que é conservador, estar investindo na bolsa, né, de valores através de um fundo de previdência. Ah, mas por que você acha que o fundo de previdência é mais seguro? Primeiro, porque esse fundo não está com todo o dinheiro só com uma empresa, né? Ou seja, está dividido em vários papéis, então em tesouro direto. CDB. Então, por isso que é muito mais seguro para quem está investindo, porque o fundo, na verdade, ele tem uma opção de regras que protege quem está colocando o dinheiro lá, e ele não está, por exemplo, vamos pensar que você tem parte desse fundo, vamos pegar uma situação absurda, tem um papel da Usiminas, aí a Usiminas acaba, o que vai acontecer? Vai perder um percentualzinho, mas as outras empresas todas vão continuar existindo. Ao passo que, se você tiver só uma previdência supostamente com uma Usiminas, lá especialmente, que eu falei, que não tem nada a ver com Usiminas não, tá, gente? Só como exemplo. O que vai acontecer? Se essa Usiminas fechar, você perdeu o seu dinheiro. No caso do fundo, você tem essa proteção por estar pulverizado os seus investimentos e se tratando de longo prazo, né? Porque, se Deus quiser, eu vou viver até 200 anos, entendeu, Matheus? Então, eu quero que esse fundo meu de previdência possível que eu venha fazer, ele dure muito tempo com isso, né? Então, volta aí explicando exatamente. O legal, diferentemente de investir em um único ativo, né, Rodrigo? O fundo de investimento, ele tem aí uma estrutura que é bastante diversificada, mas se você investir aí através de algum fundo de investimento de previdência fechado, que é feito por sua empresa, aí tem que olhar caso a caso, mas normalmente os fundos de investimentos fechados aí que são geridos por alguma empresa, que normalmente eles podem pôr até algum patrocínio, né? Você coloca aí 10% do seu salário, eles colocam mais 5%. Essa também é até uma alternativa bacana. Normalmente, quando as empresas oferecem alguma possibilidade de previdência nesse sentido, é interessante, vale a pena dar uma olhada, porque eles vão estar patrocinando aí a sua previdência e vão estar fazendo investimentos diversificados em fundos de investimentos também. Mas isso aqui já tá fugindo um pouco do assunto. Para voltar, vamos voltar lá para o outro assunto da previdência geral, sem ser essas previdências fechadas aí que a sua empresa te oferece, falando de uma previdência que você pode contratar aí com alguma seguradora, que você pode contratar aí através do seu banco, ou através mesmo, ou através da XP Investimentos, ou de alguma outra corretora aí. Voltando naquele ponto de sucessão que a gente estava falando, deixar o seu dinheiro aí para os seus herdeiros. Um ponto legal da Previdência é que a Previdência não passa aí pelo processo de inventário. Então, isso, no caso desse fundo de Previdência? No caso de Previdência aí no geral, ela não passa, quando você elege os seus beneficiários ao fazer a sua Previdência, ela não vai passar pelo processo de inventário, e isso vai ser muito útil aí no processo porque senão você perderia o seu dinheiro. Um detalhe importante, vou até interromper aqui só um pouquinho, Matheus. O que acontece é o seguinte: existem um monte de benefícios fiscais no caso da Previdência, que é o que diferencia dos fundos convencionais, né? Então, ou seja, o que é importante? Por exemplo, aqui para quem está aqui em Belo Horizonte, acho que é oportuno, ou quem não tem ainda assessor, procurar o Matheus, que tem sempre os contatos dele aí nos nossos programas, ou procurar um assessor que seja próximo a você, para que você consiga adaptar essas peculiaridades, essas particularidades fiscais, para você obter esses benefícios na hora de fazer esse investimento, né, Matheus? Só para... Porque as pessoas devem estar assim, não é tão confusa essa parte fiscal. Não, isso você precisa primeiro ligar essa chave, que existe essa nova oportunidade em fundos de previdência, e procurar as pessoas adequadas para poder orientar, porque cada um tem uma particularidade, né? Por exemplo, quem recebe descontado na fonte tem algum tipo de benefício, né? O Matheus vai falar isso, é só para você poder entender. Assim, eu estou fazendo uma tradução aqui pitoresca aqui de uma linguagem mais técnica do Matheus. Então, um dos benefícios fiscais aí, por exemplo, um fundo de investimento aí em previdência, ele não
possui aí por enquanto come cotas, entendeu? O come cotas aí é uma antecipação de tributação que ocorre nos fundos de investimentos aí que não são de previdência a cada 6 meses. Dá uma pequena diferença aí que no longo prazo pode se tornar aí significante. Além disso, como eu já falei no começo do vídeo, a previdência aí, ela pode ter uma tributação que chegue em até 10%, diferentemente de uma tributação de renda fixa aí, que seria 15%, caso você opte aí pelo regime de tributação progressivo de previdência. Então assim, previdências hoje elas têm 2 tipos de tributação, a regressiva e a progressiva. No regime regressivo de tributação é uma alíquota decrescente que vai caindo aí ao longo do tempo. Então ao longo de 10 anos, de 2 em 2 anos, essa tributação vai sair aí de 35% e chegar até em 10% depois que passarem os 10 anos. Quando você opta pela tributação progressiva, a tributação progressiva é aquela mesma que está no seu imposto de renda, na sua declaração de imposto de renda. Então se você paga 27,5%, você vai pagar no sua previdência privada 27,5%. Se você não paga aí imposto de renda, você é isento, você não vai pagar aí nada de imposto. Então pode até chegar, dependendo do seu caso, dependendo da sua renda tributável naquele ano, pode até acontecer de você não pagar nada de imposto sobre a sua previdência privada aí, entendeu? Vale muito a pena você poder começar a pensar nisso. Eu, por exemplo, como eu disse no começo do programa, eu não sabia que tinha ainda bem, né, modernizado tanto essa questão de previdência privada. Para você que está aí vendo esse programa, que né, nosso programa normalmente são pessoas que estão iniciando nesse processo de investimento, você deve estar achando, e eu tenho tentado fazer aqui uma mediação aqui, é uma linguagem técnica, não é porque o Matheus é muito técnico, é porque realmente essa questão fiscal, ela realmente é muito complexa, mas vale a pena, né, ou seja, o intuito do nosso programa hoje é simplesmente estar contando para você, olha, primeiro, que a Previdência, embora está tendo essa reforma da Previdência aqui, acreditar nessa Previdência convencional é uma loucura, ainda que ela possa ser melhorada ou piorada, o de fato é que a médio prazo, aí falando em 10, 20, 30 anos, aí, eu acho que as pessoas vão passar apertado com essa Previdência pública. Então, ou seja, existe uma oportunidade agora, já com essa visão mais moderna, que inclusive você contou para mim que teve um cliente, né, conhecido nosso, que dobrou em 100%, ou seja, o fundo dele cresceu em 100%, um fundo de previdência dobrou o capital dele, né? Achei interessantíssimo. Então você vê, existe... Relativamente. Quanto tempo que foi? 3 anos. Se não pois é, um negócio fantástico. Você vê que o fundo hoje ele tem essa modalidade de acompanhar esses crescimentos. Então é muito importante que você liga essa chave aí para você que já tenha previdência aí, já paga algum tipo de previdência, ou que está com vontade de começar a pensar, até porque esse assunto tem pauta de previdência, né, Matheus? Em estar pensando no seu futuro, você está corretíssimo. Tem que pensar no futuro, porque essa previdência pública não vai dar conta, independente das reformas que estão sendo feitas agora, ou vão ser para frente, ou do jeito que for, eu acho não vai conseguir, porque não vai ter tanta gente trabalhando para pagar as contas desse tanto de velho que vai virar um mundo. O mundo vai virar um lugar de velhos, porque as pessoas estão vivendo mais. Então é muito importante. Então é importante que você perceba que existe uma cena nova, existe uma oportunidade nova no assunto previdência, que está diretamente ligado a investimento de bolsa, ou seja, ele tem essa possibilidade de acompanhar essa movimentação do mercado, e você ainda pode pegar esse monte de benefício fiscal que aí, na hora que você contatar o seu corretor, seja o seu assessor, seja o Matheus ou um outro da sua confiança, ele vai planilhar isso para você e vai te mostrar como é que esses 5% que fala daqui, 30% dessa isenção, o tanto que lá na frente isso aumenta significativamente a sua renda, o seu dinheiro que você vai ter, né, Matheus? E até aproveitando para falar aqui, até pouco tempo atrás, nesse tipo de previdência privada, era bastante comum aí os bancos cobrarem taxa de carregamento na entrada, taxa de carregamento na saída, que era uma taxa cobrada aí, por exemplo, no momento que você faz um aporte. Então, supondo, todo mês você vai e coloca R$1.000 lá na sua previdência que você tinha no banco. Então, desses R$1.000 que você colocava, 3% iria para o banco, não iria para a sua previdência de fato, seria uma taxa que seria cobrada para o banco. Isso já te dava aí uma grande desvantagem na sua aplicação.
na hora de tirar o dinheiro, na hora de resgatar a previdência também, de vez em quando tinha uma incidência aí que, né, era uma taxa de carregamento aí na saída. Mais recentemente, até acho que por culpa aí da XP, de algumas outros players que entraram no mercado e algumas seguradoras resolveram aí abaixar aí essa taxa e zerar essa taxa para a maioria dos produtos. Então teve um movimento, ficou mais barato investir não, teve nisso, um movimento no mercado que foram começando aí a zerar a taxa de carregamento na entrada, taxa de carregamento na saída, e hoje assim a maioria dos planos novos que você vai fazer já são aí livres de taxa de carregamento tanto na entrada quanto na saída. Então isso facilita bastante para o investidor, porque vai deixar de pagar uma taxa aí que era muito cara e era realmente muito prejudicial para a rentabilidade dos investimentos. E para quem aí já possui uma previdência privada, mas não está satisfeito com a rentabilidade dos investimentos, esse é mais um ponto aí que é muito interessante da previdência privada comparando com os outros investimentos. É possível fazer uma portabilidade de previdência privada? Isso, é isso que eu ia te perguntar. Não incide aí imposto e não tem nenhum tipo de prejuízo. Não, pode fazer, primeira coisa? Pode fazer uma portabilidade de previdência privada, não há isenção de imposto. Então, lembra daquela tabela que eu falei agora de 35% até 10%, a tabela regressiva de imposto de renda? De tempo, né? Isso não é afetado caso você faça uma portabilidade de previdência privada. Então, mas isso em todos os casos? Desculpa te interromper. Em todos os casos. Por exemplo, digamos que eu tenho uma previdência dessa que eu tivesse uma previdência dessa que eu falei que não gosto, estou pagando aí há 20 e tantos anos. Se eu quiser pegar essa previdência, eu posso transferir, fazer a portabilidade igual telefonia mesmo? Sim, é bem fácil o processo de é uma salvação, então, para mim, para essa turma que comprou isso aí. Se você está em alguma previdência que você não gosta, que em algum fundo de investimento de previdência que está rendendo mal, por exemplo, na seguradora aí do banco, você pode optar pela portabilidade da previdência e portabilizar ela para uma da sua escolha aí que tem uma rentabilidade melhor. Nesse processo você não vai pagar imposto de renda, você não vai pagar nada, a não ser que tenha uma taxa de carregamento na saída, como eu acabei de falar aqui agora. Um contrato mais antigo, né? Mas hoje em dia, assim, grande parte aí das pessoas já conseguem fazer isso sem ter que pagar uma taxa de carregamento na saída. Então, assim, você tem uma liberdade muito grande para migrar de uma previdência para outra. O processo é muito simples, você só precisa de muito pouca informação e o seu consultor aí que estiver te ajudando vai fazer basicamente tudo para você, ou você mesmo com algumas informações consegue fazer tudo sozinho. Então, assim, isso é até legal comparando também se você quiser mudar de fundo de previdência, entendeu? Supondo que você tem um fundo de ação, mas não quer mais ação, quer passar para renda fixa. Se você estivesse investindo em algum fundo de investimento assim normal, por exemplo, Rodrigo, você teria que pagar então os impostos sobre o fundo de ação e depois, no momento do resgate de um fundo de investimento, você tem que pagar os impostos para depois então nos fundos de investimento não tem isso. E nos fundos de investimento de previdência, como você vai fazer uma portabilidade, você não vai pagar esse imposto aí no meio do caminho. Você só vai pagar o imposto de renda quando você optar aí pelo resgate da previdência de fato. Então você pode mudar várias vezes. Sair andando sem pagar imposto, só escolhendo o tipo de investimento, ou mais agressivo ou menos agressivo. Tá, mas eu quero voltar aqui numa coisa que você falou, o seguinte. Então, esse pessoal que tem esse tipo de previdência antiga, você acha que normalmente tem esses contratos que se você tirar antes, se acontecer, nesse caso, como você está fazendo, você acredita que encampa todos esses antigos, ou você acha que tem algum pegotário, como diz esses fundos de investimentos esses fundos de investimentos não, as previdências mais antigas, na verdade, isso que eu tô falando. Por investidor, elas são muito vantajosas. Se você for parar para pensar, porque lá atrás algumas delas foram criadas e estavam pagando, por exemplo, IGPM mais 6. Sei. É uma taxa que para os padrões de hoje em dia é uma taxa muito alta, entendeu? Mas aí eu vou te perguntar, eles que fizeram esse negócio com essa taxa muito alta lá atrás,
é mais uma possibilidade, um problema, porque a tendência agora é que a gente vai ter uma baixa que o Brasil deve entrar para um período de... É um problema para a seguradora que está tendo que remunerar o cliente com uma taxa de IGPM mais 6, por exemplo. Para quem fez lá atrás, Lá atrás, lá para 2000, por exemplo. Tá, e aí, e isso também não aumenta, e vai ser, no meu ponto de vista, eu acho que isso vai aumentar, porque a seguradora supostamente vai estar com um papel ruim na mão dela, né? Porque ela é caro, né? Do ponto de vista da seguradora, olhando o lado da seguradora, ela vai achar ruim para a seguradora. Ela vai achar ótimo você fazer a portabilidade. Isso, na verdade, a seguradora, ela quer que os clientes dela que estão nesse tipo de previdência, ela quer tirar eles, porque fica caro para a seguradora manter uma rentabilidade dessa que na época que foi criado era condizente com o mercado, mas hoje o cenário mudou totalmente, a taxa de juros é 6,5, vai acabar caindo ainda mais e se tornou muito ruim para a seguradora isso, entendeu? Por exemplo, você vê como é que são as coisas, né? A gente fala nesse caso específico, para quem fez esse período, o grosseiramente foi o seguinte, para você que tem essa previdência. Por isso que eu te falo, você precisa do assessor para te orientar. Grosseiramente, nesse caso específico, o cara tem um papel muito bom, né? Você tem uma previdência muito boa. Resta a dúvida se isso, principalmente com essa queda agora de taxa, se essa seguradora vai querer realmente te pagar isso que era muito caro, né? Era o preço convencional da época. Ela fez tipo como se fosse um investimento para você pré-fixado, né? Porque nesse tipo de previdência, quem pagava essa rentabilidade era justamente a seguradora, entendeu, Rodrigo? Hoje em dia, não é a seguradora que dá rentabilidade para o investidor mais. A seguradora pega esse dinheiro e investe em ativos do mercado financeiro. Que foi aquilo que eu falei, você está naquele exemplo da Uzi Minas. Mas, de qualquer forma, você precisa de não tem dúvida, assim, nós estamos chegando ao final do programa, o importante é o seguinte, não tenha dúvida que você tem que procurar um profissional dessa área. Eu acho que é muito importante que você procure das corretoras. Porque hoje, cada dia que passa, você percebe, é nítido, quando você vai no banco, o cara quer te vender um produto específico. A vantagem das corretoras, seja XP, seja qualquer uma que você gostar, é que você tem papéis de todos os tipos de produto e todos os tipos de banco. Então, o cara, na verdade, tem uma isenção melhor para te apresentar produtos. E aí você... Tem um leque aí tão grande que ele não precisa. Você chega num banco específico, o cara quer te vender, você tem que vender só essa previdência ou nossa aqui. Ele não vai te falar o que é melhor para você. Ele vai propor o único produto que ele tem para poder te vender. A vantagem das corretoras é que você vai falar as particularidades, eu trabalho, eu sou dono, eu sou empregado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu recebo A, B ou C, e ele tem ali uma lista, uma gama de produtos para poder te apresentar dentro da sua necessidade especificamente. Então, esse exemplo que você deu do pessoal que fez esse plano, LGPM mais quanto? Tem vários, GPM mais 6, GPM mais 4, GPM mais 3. No meu ponto de vista, isso aí a médio prazo... Não, muito bom. É muito bom, mas eu não sei se as seguradoras vão arcar. Não, as seguradoras maiores, elas vão conseguir arcar com isso, entendeu? Se elas não quebraram até hoje, depois... Grosseiramente é o seguinte, digamos que o juros... Você lembra aquela época que o juros era 80% ao mês? Só para citar um exemplo... Chegou a 40%, quase. Sei lá, na Venezuela que está chegando a 80%, desculpa, 40% ao mês. É como se a gente fizesse um negócio, vou fazer um preço bom para você, vou te emprestar um dinheiro a 20% ao mês. Na ocasião, 20% era barato, era metade do que o mercado cobrava. Só que aí, você assume um compromisso desse para 20 anos, de pagar 20% ao mês, grosseiramente, passa o período, os juros voltam para casa de 1% ao mês, 2% ao mês, e você vai querer continuar pagando aqueles 20%? Só citando... Foi mais ou menos por aí. Foi um negócio muito mal feito, considerando um longo prazo, imaginando que a gente já está sempre naquela taxa de juros muito alta, né? Então, ou seja, mais para frente. Então, volto a repetir, é importante você conhecer um assessor, até para saber se você faz realmente essa troca, e se fizer essa troca, qual o custo que vai ter disso e quais são os benefícios fiscais disso. Até aproveitando para falar de um benefício fiscal que é bem importante, Rodrigo, a gente ainda não comentou, que é o benefício fiscal aí do PGBL, né? Hoje em dia a gente está falando de previdência nova aqui, existem dois principais tipos aí de previdência, que é o PGBL e o VGBL. Esses dois aí são o que a gente está chamando de previdência nova nesse vídeo. No VGBL, você só paga aí um imposto sobre aquilo que o seu investimento rendeu, entendeu? Então, no VGBL, igual um fundo de investimento, você só paga um imposto aí de renda lá no final, no momento de resgate, sobre a rentabilidade daquele seu investimento. No PGBL, por outro lado, você vai pagar imposto aí sobre todo o valor que você colocou na Previdência,
os mesmos regimes de tributação que eu falei anteriormente vão aí estar disponíveis para o investidor escolher, mas no caso do PGBL, você pode aí optar, quando possível, por utilizar aí um benefício fiscal de reduzir aí a sua alíquota de cálculo do imposto de renda. Então, supondo que você aí tem uma carteira assinada e sua renda tributável anual é de R$100 mil. Ao investir, por exemplo, aí, R$10.000 no PGBL, você pode reduzir aí sua alíquota, sua base de cálculo de R$100 mil para R$90 mil aquele ano. Então, você vai estar aí pagando menos imposto de renda naquele ano. Entendeu, Rodrigo? Uhum. Eu acho que assim, a gente está chegando realmente agora no final do programa. Eu acho que a gente falou de muitas coisas técnicas, muitas coisas complexas, que para quem realmente tem outra atividade, sei lá, médico, empresário, ele não... Eu falo assim, gente, porque esses caras estão falando tanto número, tanta conta. O seguinte, volto a repetir, é importante você contatar o seu assessor, sentar, dar uma olhada na característica da onde vem o seu recurso, para você estar estudando. Repito, essa história de ficar dependendo de Estado, eu acho que é um erro. Eu acho que por isso que existe essa previdência privada, exatamente porque as pessoas, desde lá atrás, perceberam que essa história não vai dar certo. E não vai mesmo. Por exemplo, agora quem estava imaginando que essa reforma não ia passar, ela vai passar. Quem está imaginando que essa reforma é uma coisa só de um tipo de característica de governo ideológico, se não fizesse, daí para frente não começariam mais a receber. Enfim, a questão de previdência privada por uma característica do mundo que mudou. Ou seja, as pessoas estão nascendo menos gente, as pessoas estão envelhecendo e é muito difícil você fazer essa ideia que os mais novos pagariam a aposentadoria do mais velho. Então é muito importante você tentar entender, pelo menos que isso aqui sirva para você aqui de um start aqui, ou de você rever as posições de previdência que você tem, ou de você perceber que essa questão de previdência essa modalidade nova de fundos de previdência é uma coisa nova, é uma coisa que te dá essa liberdade, inclusive de você estar fazendo as trocas sem estar tendo custos fiscais. Então você pode estar escolhendo e fazendo mudanças dentro do processo, que eu acho que é muito importante para você se adaptar aí à sua melhor necessidade, ou até mesmo o momento que você está vivendo, né? Às vezes a pessoa agora está num momento de prosperidade e às vezes o segmento dela muda, em 10 anos ela tem um outro cenário. Então é muito importante você ter essa liberdade de estar fazendo alteração no seu fundo de previdência. Procure o seu assessor, vamos ficar atento com relação a isso, né, Matheus? O futuro da gente deve viver mais. Eu, igual falei para o Matheus no começo aqui, eu estou pensando em viver 250 anos, então assim, até lá eu não vou estar aguentando trabalhar. Então, eu estou pensando no meu futuro e esse assunto eu acho que é muito relevante. Matheus, uma palavra final aí. Para finalizar aqui então, Rodrigo, a ideia desse vídeo é dar um panorama geral aí, comentar vários pontos da previdência privada, para despertar aí essa curiosidade, fazer com que você leia mais, se informe um pouco mais sobre esse assunto da previdência privada, porque talvez seja aí uma estratégia interessante que você pode utilizar aí junto aos seus investimentos, tanto para sucessão quanto para benefícios fiscais aí e diversificação dos investimentos mesmo. Tá. Eu, para fechar, vou aqui redobrar minha aposta aqui para a semana que vem no 107 mil. Vou entrar firme, viu, Matheus? Vou entrar firme, acreditando nisso aí. Eu acho que vai chegar lá. E eu acho que é importante você, quando você puder, curtir, assinar o nosso canal e repassar esse vídeo para as pessoas, porque quem não pensa aí no futuro aí vai ter um futuro bem complicado, entendeu? Então assim, eu acho que vamos buscar o conhecimento nessa área, não só assistir os nossos vídeos, mas começar a conversar com outras pessoas a respeito desse tema, que é um tema muito importante aí pra gente ter um final de vida tranquilo, né, Matheus? É isso aí, nós vamos ficar por aqui. Obrigado por ter nos assistido. Que você puder assinar o nosso canal e divulgar o nosso vídeo, a gente vai ficar satisfeito. Grande abraço e até semana que vem. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!